Especialistas apontam que a pandemia agravou a violência nas escolas. O caso mais recente aconteceu em Goiás, quando uma jovem teve 70% do corpo queimado por uma colega. Aqui em Camaçari, um jovem e um adolescente foi agredido dentro de um ônibus escolar e o outro levou uma arma para dentro da escola. Para discutir sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga Gisa Benevides. Então, Gisa, qual é a principal causa da violência entre os estudantes? Bom, a princípio, existe o que a gente chama de um micro-organismo dentro dos ambientes escolares. Esse micro-organismo reflete a sociedade que a gente vive. Então, lá dentro existem os grupos, normalmente os grupos dominantes. Esses grupos dominantes estabelecem padrões, regras muito elevadas, e quem não atende esses padrões sofre intimidações, sofre xingamentos, sofre violência física, psicológica, são ameaçados. Então, não existe necessariamente um motivo específico para a violência dentro das escolas. O que existe, que a gente percebe, são esse microsistema que reflete a sociedade. Então, para dentro da escola, as crianças levam o que elas veem dentro de casa, o que elas veem nas ruas, enfim, de um modo geral na sociedade. E aí, quem não atende esses padrões, por alguma razão, seja física, seja socioeconômica, seja intelectual, acaba sendo excluído e sendo vítima das práticas de bullying em geral. Queria então que você falasse um pouquinho sobre o bullying, né? Que vários adolescentes sofrem isso diariamente nas escolas. Bom, o bullying ele é uma prática sistemática, frequente, repetitiva. A palavra bullying é uma palavra de origem inglesa, que vem de bully, que significa valentão, e o sufixo ing, que significa uma ação contínua. Então, para ser bullying, ela tem que ter essa característica de repetições, de ação contínua sobre um indivíduo. É uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar aqui, é que a prática de bullying pode ocorrer a partir de um indivíduo para outro ou de um grupo para outro. E não necessariamente só a violência física é considerada como bullying. Por exemplo, ficar olhando, ficar participando daquilo causa também intimidação e contribui para a manutenção da prática de bullying. Então, quem também está como telespectador, né, está na expectativa, está só observando, também é considerado um agressor de bullying. E você estava explicando, antes da gente começar a gravar, que existe uma diferença, né? Que o bullying só é considerado quando é praticado dentro do ambiente escolar. Não exatamente. O bullying é praticado por adolescentes e crianças. Quando a gente fala de violência contra uma pessoa adulta, a gente está falando de outro tipo de violência, por exemplo, assédio moral, coisa desse tipo. Então, normalmente o bullying é praticado com crianças e adolescentes. A gente fala do ambiente escolar, que é onde eles passam boa parte da vida, boa parte do seu tempo, do diário, né? E eles escolhem normalmente vítimas também crianças e adolescentes. Então, a gente está falando que o agressor é uma criança ou uma adolescente e a vítima também. Quando a gente fala de pessoas adultas, isso aí se encaixa em outros padrões de violência. E dentro da escola, ele é considerado crime. Pode acontecer bullying em outros ambientes? Pode. Condomínios, né, normalmente onde as crianças se encontram em grupos. Mas ele é considerado crime a partir de uma lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, em 6 de novembro de 2016, que é a Lei 13.185. A partir daí, virou crime quando o bullying é praticado dentro dos ambientes escolares. Mas ele pode também ultrapassar outras barreiras, para além do ambiente escolar. Entendi. E o que é que precisa ser feito para mudar esse cenário? Bom, a primeira coisa que a gente tem que enfatizar, e eu faço questão de enfatizar isso, é o seguinte: violência não se combate com violência, né? Não temos como contribuir para essa prática. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é identificar. Identificar o bullying, você pode identificar a partir da própria vítima e dos sintomas, do comportamento dessa vítima, ou a partir do próprio agressor. Então, normalmente, a escola começa a gerenciar essa investigação, começa a identificar isso, gera uma força-tarefa com a família, então, educadores, sociedade, família. Se ultrapassar todos os limites, a gente pode usar até força de lei, inclusive. Pode acionar a polícia, enfim, né, a segurança de modo geral. Mas, identificando essa prática, vamos tentar solucionar a partir de diálogo, de conscientização, de campanhas publicitárias,
militares, porque a gente está falando que esses agressores também são adolescentes. A gente precisa entender que talvez eles também estejam, em sua grande maioria, sofrendo algum tipo de violência em casa, ou vêm com históricos de violência, aprendem isso, essa prática, como um sistema de defesa muitas vezes, ou até mesmo ataque. A gente precisa entender por que esse agressor está executando essa prática, e a partir daí, junto com a família, a escola, essa força-tarefa, buscar eliminar, extinguir o bullying. O lado menos difícil do bullying é que podemos, sim, extinguir essa prática. Podemos extinguir, podemos eliminar, erradicar essa prática. Você falou uma coisa importante, que é a participação da família. Então, de que forma os pais podem contribuir para acabar com a violência entre os jovens? Bom, falando de observação das vítimas, observar os sintomas. E falando dos possíveis agressores, tentar entender por que os seus filhos estão tão agressivos. O que está acontecendo, quais são as experiências dessa criança, por que essa criança está tão frustrada, está tão autodefensiva, o que está acontecendo com ela. Geralmente, os pais têm dúvidas. Na dúvida, é melhor buscar ajuda profissional para tentar melhorar o diálogo, a comunicação com os filhos, e os filhos poderem confiar em seus pais ao ponto de falar, olha, estou assim, preciso daquilo, não tenho isso, gostaria de conversar, facilitar essa comunicação. Então, na dúvida, os pais devem buscar ajuda. Mas a primeira coisa que tem que observar é esse comportamento. Se o filho está apresentando aí isolamento, baixa de autoestima, redução do rendimento escolar, isso é muito importante, porque pode ser um pré-indicativo aí de sofrer bullying ou de estar praticando bullying. E também o acompanhamento profissional para esses jovens, tanto para quem pratica quanto para quem sofre, é fundamental. Sim, muito importante, porque ambos estão executando ações que geram sofrimento e geram danos psicológicos. Para você ter noção, uma pessoa que pratica bullying e sofre bullying, enfim, ela pode ter os danos do sofrimento, os dados armazenados no seu subconsciente ao longo de toda a sua vida. Então, ao longo da vida, depois da vida adulta, ele está trazendo isso à tona, seja nas relações conjugais, nas relações de trabalho, seja nas relações sociais de um modo geral. Acaba que isso vem à tona, se manifesta, e ele fica, não sei o que está acontecendo. Eu ouço muito isso no consultório, a pessoa fala assim, não sei por que eu fiz isso, não sei o que está acontecendo comigo. Porque lá atrás, ele não lembra que aquilo aconteceu, e aí na vida adulta ele acaba trazendo e manifestando de forma disfuncional para ele. Nós agradecemos a presença da psicóloga Gisa Benevides para discutir esse assunto que é tão importante. Você que é pai e mãe, também preste atenção no seu filho, cuide, porque só assim a violência terá um fim.